Ok, darling. Ok. Compartilhei, consegui? Então vamos lá. A gente vai entrar agora. Ih, o caseirão, gente. Então nós vamos entrar no barroco, tá? O barroco é um período. Aí, quando a gente entra no barroco, nós temos o barroco e o seiscentismo. Mas olha que louco, a gente não pode esquecer que barroco, seiscentismo é século XVII. Então, essa associação, né? Quando eu tenho 1534, eu tenho quinhentismo. 1500, mais eu estou no século XVI, seiscentismo. Aqui eu estou, desculpa, quinhentismo, eu estou no século XVI. Quando eu estou no seiscentismo, eu estou no século XVII, tá? Então a gente não pode se deixar enganar por aí. Então, o barroco, quando a gente fala no barroco, né? Nós falamos num estilo artístico que predominou do finalzinho ali da Renascença, no século XVII, até pertinho, na verdade, do século XVIII. Foi um período muito rico e ele quebrou. Então, quando nós estamos ali no classicismo, nós estamos num período em que vai ser valorizada a razão, a forma, a clareza, né? Essa literatura barroca, tanto a gente fala dele na literatura, né, gente? Mas assim, nas artes plásticas, na música, ele vai ser um período, olha, diferente da objetividade e da clareza que predominou nos períodos anteriores, que começou lá no humanismo e foi desenvolvido no classicismo. Na verdade, o barroco primava, ele objetivava, ele buscava a exuberância, os exageros, tanto na forma quanto no choque das ideias. Se vocês pegarem todos os períodos artísticos, terminam em ismo. Nós temos o trovadorismo, o humanismo, foi aquele período filosófico e também artístico, né, entre o trovadorismo e o classicismo. Aí nós temos o classicismo, o arcadismo, o romantismo, o realismo, o simbolismo, o pré-modernismo, o modernismo. Então, nós temos esse ismo. Esse sufixo significa a prática de, o estudo de, a prática de. O barroco, o nome é barroco. Ele já quebra daí. Então, ele veio de um período que primava pelo equilíbrio, pela razão, o homem no centro do universo, e o barroco vai ser o irregular. Ele vai ser o contraste, ele é a literatura, a pintura do contraste, do exagero das formas, dos detalhes. Ele vai, tanto nas artes plásticas, né, quanto na literatura, nós vamos ver isso. Então, o artista barroco vai primar pela riqueza de detalhes ou pelo confronto, no caso da literatura, de ideias. É um período muito legal. Existem muitas teorias para esse nome barroco, tá? Mas eu preciso dizer para vocês que a teoria que mais assim bate, que mais é usada para justificar esse nome, o barroco seria o nome de uma pérola irregular. Ela tem uma forma, uma das justificativas que eles dão, né? É que ela tem uma forma irregular, é raríssima, e como a pérola ela é uma esfera perfeita, né? Ela é toda regular, e existe essa pérola, então esse nome teria vindo daí, tá? Mas o contexto histórico do barroco é maravilhoso.
ele nasceu na ambiguidade. Então, olha, ele é marcado pela ambiguidade entre as ideias teocêntricas e antropocêntricas. Foi um período em que essas ideias coexistiam. Nós temos ali no classicismo o predomínio do antropocentrismo, né? E ali, nesse renascimento, ali naquele período, aconteceu, lembram disso? Nós comentamos um racha, um cisma mesmo na Igreja Católica, e houve a reforma religiosa. O que foi essa reforma religiosa lá atrás, e que vocês vão estudar, já devem ter estudado, né, em história? Resumindo, o irresumível foi um período muito importante em que houve mesmo, quebrou-se ali dentro as ideias teocêntricas, houve dentro da Igreja Católica, dentro do clero, liderado por Martim Lutero, se não estou muito louca, ele veio, ele liderou um movimento que quebrava, que questionava, que trazia outras ideias e questionamentos para a prática do próprio clero, da própria Igreja Católica, né? Então, ele começou com práticas ali dentro e ele foi trazendo outras ideias. E uma dessas eram ideias simples, vistas de hoje, né? Por exemplo, por que a Bíblia, a missa era rezada em latim? Para ninguém entender. Por que não existiam as traduções da Bíblia, do Testamento? Por que cobrar as indulgências? Então, começou a pegar pesado em algumas coisas. E aí houve um cisma. Então, ele liderou ali a reforma religiosa, o protestantismo, protestar. Então, nós temos ali, nasceu a reforma religiosa. Quando chegou aqui na coisa do barroco, o clero estava, a época do barroco, o clero estava perdendo a força. Ele ainda tinha influência, muita, mas ele estava perdendo a força. Então, ele veio com o movimento conhecido como Contra-Reforma. Então, nesse período aqui, nós vamos ter, no período da literatura barroca, nós vamos ter as ideias antropocêntricas, né, lideradas pela reforma religiosa, e nós vamos ter as ideias da Igreja Católica teocêntricas representadas pelo movimento da Contra-Reforma. E devo dizer para vocês que o que vai acontecer? Essa Contra-Reforma vem com muita força. Ela vem, a Igreja Católica, eu vou chamar de clero para você, né? Não é assim, quando a gente fala Igreja Católica, não são os fiéis, é uma instituição, vai. Ela vem com muita força para recuperar o poder. E uma das instituições que ela vai pegar pesado, que ela vai trazer de volta, né, com requintes de crueldade, é a Inquisição, o Tribunal da Inquisição. Essa Inquisição era o horror, em alguns lugares ela foi mais forte que em outros. Então, nós temos aí, dizem que na Espanha a Inquisição foi muito pesada, né? Acho que eu já comentei com vocês aqui, eu e meus livros, ó. E tem um livro que se chama O Martelo das Feiticeiras. Para quem gosta desse período aí, da Inquisição, esse Martelo das Feiticeiras é um livro muito louco. Teve uma época que ele até sumiu. Agora ele voltou. Eu já vi. Eu cheguei a vê-lo até na cultura, antes da pandemia, tá, gente? Eu cheguei a ver. Mas é um livro que reúne registros de julgamentos da Inquisição, né? O martelo das feiticeiras, o martelo
do juiz que estabelecia a sentença, né? E aí ele fala de muitos julgamentos das mulheres que eram acusadas por feitiçaria. Pesado, pesado. E aí, aqui nós temos essa Inquisição voltando para exercer força. Então, esse homem do barroco, esse artista barroco, vai viver essa dualidade. Economicamente, nós já temos o mercantilismo estabelecido, já passamos pelo momento, está tudo certo, pelo momento do mecenato, algumas coisas continuam, mas o que vai trazer aqui, o que vai pesar, né? O que vai ser o centro, justamente essa ambiguidade para o artista barroco. Então, eu coloquei aqui para vocês o que foi o período da Contra-Reforma, né? Que é importante, que foi o que eu expliquei para vocês. Essa Contra-Reforma foi a ação da Igreja Católica para recuperar o seu poder. E na colonização da América, ó quem vem? A Companhia de Jesus, que, olha, quem estava aqui, ó, a fim de revitalizar a catequese, tanto na Europa quanto na América, veio a Companhia de Jesus, criada por Inácio de Loyola, dentro da Reforma Católica, e que partiu para os ensinos e para as missões para divulgar a fé católica. E aqui nós lembramos o que é a Companhia de Jesus, são dos jesuítas, que aqui no Brasil foram, né, os jesuítas vieram, lembra que eu contei para vocês? Tiveram até uma ação na educação, na catequização, fundaram colégios e no fim acabaram sendo expulsos porque eles passaram a defender os índios da crueldade da colonização. Importante, vocês vão ouvir bastante falar disso aqui, o Concílio de Trento. Isso vai aparecer muito em história, né? Gente, desculpa, eu estou retomando esse contexto porque é importante para que a gente pegar para entender a consequência disso. Quando nós falamos em concílio é uma reunião de bispos, que são esse concílio, os concílios são convocados pelo Papa quando se tem que tomar uma decisão importante. Nesse caso, quando eles viram, né, a Igreja Católica, o poder perdendo forças, né, e ali eles tinham que lutar com unhas e dentes pelo poder deles de novo contra Martinho Lutero, que estava ganhando força, que estava ganhando poder, né, eles fizeram o Concílio de Trento. Trento é um lugar na Itália. Trento é o lugar onde aconteceu. E foi aí que eles colocaram a criação, eles revitalizaram o Santo Ofício, né, que é conhecido como Inquisição, e o Index, que era um índice de livros proibidos. Isso aqui, ó, esse Index, esse Santo Ofício, gente, ó que ofício é trabalho. É trabalho. Qual é o seu ofício? Qual é o seu trabalho? Então, a Inquisição era o Santo Ofício, era um trabalho santo. Mais uma vez, em nome de Deus, em nome da religião, em nome, sabe Deus do quê? Vamos matar, vamos enforcar, vamos queimar, vamos condenar. Ô, historinha, ô, povinho nós também, viu? Vamos combinar, que a gente não é fácil, não. Então, nós tivemos aí o Santo Ofício com esse index. Esse era o índice dos livros proibidos. Abro um parênteses aqui, galera. Assista, gente, assista ao filme O Nome da Rosa. Ou para quem tem um tempinho aí, leia o livro do Humberto Eco. É um livro que vocês vão achar facilmente. É muito isso.
a lista dos livros proibidos, o que era proibido, quem podia ler que livro, por quê, né? Enfim. E aí eles vêm a partir do Concílio de Trento, que foi uma reunião, eles tentaram restabelecer o poder da Igreja Católica através de muita fé, muito argumento e da Inquisição. A noite de São Bartolomeu é um episódio muito importante que rolou nesse tempo do Barroco. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tá? Mas eu acho assim, eu acho impossível falar de Barroco sem nós tocarmos no que foi a noite de São Bartolomeu. Porque, gente, quando a gente fala dessas ideias, né, teocêntricas, num conflito com as ideias antropocêntricas, a princípio, o que a gente pensa? Na ideologia, né? Pensa numa ideologia, só que a gente esquece de uma coisa. Quando a gente fala nesse confronto dessas ideias, nós estamos falando nessa época de governos, de reinos, de reis que tinham uma tendência, de monarcas, enfim, que tinham uma tendência ao antropocentrismo ou que tinham uma tendência ao teocentrismo. Na verdade, nós estamos falando aí, por parte do povo, nós estamos falando de fé, mas na verdade nós estamos falando de poder. Poder é poder, né? Então, na verdade, a noite de São Bartolomeu foi um massacre. Foi um massacre, resumindo para vocês, né? Nós temos, aqui tem toda a história com nomes e datas, tá? Mas resumindo para vocês, foi um evento, houve um casamento entre o rei de Navarra, uma região onde prevalecia a dinastia dos huguenotes, né, com Margarida, que era princesa da França. O problema é que nós temos aqui a união de um reino católico, vamos colocar assim, tá? Com um reino protestante. Então, nós temos os noivos, coloquei aqui para vocês. Os noivos eram Henrique, que era o rei de Navarra, né? E Margarida, que era da França. E aqui nós temos, ela era filha da Catarina de Médici. Ela era irmã do rei Carlos IX, né? Então, esses huguenotes, os huguenotes eram franceses, mas eles representavam a questão, eles eram protestantes, a maioria deles eram protestantes. E houve, então, nesse casamento, houve uma intriga. Na verdade, era a união desses dois reinos para que houvesse, para que se tivesse vantagens, né? Na verdade, a união entre eles traria uma certa vantagem, uma certa paz. E aí foi feita uma intriga. E Carlos IX teria acreditado nessa intriga. Então, esse casamento essa noite se tornou uma armadilha para os huguenotes que estavam vindo para a comemoração. Então, houve uma intriga, deixa eu grifar aqui para vocês, vai. Então, o Carlos IX teria autorizado os homens dele a lutarem contra
os protestantes, tá? Então, o que aconteceu aqui? Deixa eu contar do meu jeito para vocês, que é melhor. Ia haver o casamento entre a Margot, na verdade, e o Henrique. Navarra representava um reino dos huguenotes que era protestante. E Catarina de Médici, e Carlos, os católicos. E aí, o casamento ia ser aqui, no reino de Carlos IX, no reino da rainha Margot. E esses protestantes foram convidados para esse casamento. Eles foram levados a irem para esse reino para participar do casamento. Imaginem um reino, né? Um reinado, um castelo, onde ia ser o casamento, com todo aquele tamanho, né? Daquele lugar, as cidades. Conforme esses protestantes iam chegando, vou chamar de protestante, fica mais fácil, tá, gente? Eles iam chegando para o casamento, como seriam dias para se celebrar, dias de festa, a ordem é que eles entregassem as armas. Então, no casamento, no castelo, nos domínios do castelo, mesmo pelas cidades ali, eles entrariam e ficariam desarmados. E nessa intriga, isso foi uma armadilha. Quando foi à noite, depois que a festa já estava rolando, que as pessoas já estavam bebendo, estavam desarmados, esses homens estavam expostos, homens, mulheres, todo mundo expostos, né? Os homens do Carlos IX saíram às ruas e começaram a assassinar a fio de espada os protestantes que estavam ali. E esse evento teria sido autorizado para o rei. Mais tarde se disse que foi uma intriga, que ele... Bom, até aí, né, não se sabe. Então, a ação dos homens de Carlos IX durou a noite toda, numa perseguição a todos os protestantes que estavam ali no castelo, no meio de uma festa, sem suas armas, mesmo que alguns estivessem armados, né, sem chance, mas, ao mesmo tempo, ocorreram alguns episódios em outros lugares, não só ali no castelo, e em que chefes desses protestantes também foram assassinados. Essa noite ficou conhecida, ela foi entre o dia 23 de agosto e dia 24, 23 e 24 de agosto. E ela ficou conhecida na história como o Massacre da Noite de São Bartolomeu. Por que é interessante isso? Para vocês perceberem que quando a gente fala dessa ambiguidade, e isso está além de uma ideologia, isso está além de uma bipolaridade política, né? Nós estamos falando de poder, nós estamos falando, né, de uma coisa de poder, de corrupção, de disputa pelo poder, enfim. Os dados não são muito precisos, mas assim, por que foi um massacre? Porque existem relatos, né, que dizem que da meia-noite, que é a hora que começou, até a hora que o sol nasceu, perto das 5 horas da manhã, foram mortas de 2.000 a 5.000 pessoas. Aí existem dados que chegam a 30.000, mas, na verdade, esse massacre não durou só essa noite. Ele foi essa noite, mas conta-se que depois, durante alguns dias, ainda esses assassinatos continuaram. Então, os números, né, se perderam os números. Mas foi uma armadilha, eles foram levados, esses protestantes foram levados para lá
e indefesos foram assassinados mesmo. Então, dizem que esses assassinatos se estenderam de agosto a outubro. Houve a noite de São Bartolomeu, mas depois outros eventos coordenados, sabe? Em que as pessoas continuavam sendo assassinadas. Lamentável, né? Então, esse é o massacre da noite de São Bartolomeu. E é nesse climinha, né? Nessa ambiguidade, nesse clima sangrento, nesse clima de sombra e luz, que nasce a arte barroca. Nós temos aí, gente, se alguém precisar falar comigo, não esquece que interrompe, tá? Porque senão... Nós temos aí um mural. Olha que coisa bonita. O Papa Gregório XIII mandou pintar um mural em homenagem ao massacre da noite de São Bartolomeu. E foram cunhadas moedas, tá? Professora, com essa celebração. Fala, querida. desculpa, com licença, eu não entendi. Por que São Bartolomeu? Eu entendi a história, mas eu não entendi. Porque dia 24 de agosto é dia de São Bartolomeu. É a data. Obrigada. Entendi. Imagina. Obrigada. Nossa, é verdade. Olha, você me alertou para uma coisa que a gente nem pensa, né? No dia de São Bartolomeu, e eu não expliquei esse detalhe para vocês. O São Bartolomeu, porque o casamento ficou ali pro dia de São Bartolomeu, tá? Que tem uma ligação, que teria uma ligação forte com o reino deles. Lá vou eu, hein, gente? Tem um filme. Quem me ouve parece que eu só assisto o filme, né? Mas vocês veem que é tudo velhinho também, né? Que se chama Rainha Margot. Eu achei no YouTube esse filme, inclusive. Mas ele é velhinho, ele é da década de 90. Rainha Margot que conta bem esse episódio, tá? É um episódio muito sangrento. E aqui o Papa Gregório, eu acho interessante porque foi isso mesmo, ele mandou pintar um mural em homenagem. E aí foram feitas moedas como se fosse um motivo assim de orgulho, né? Vamos marcar esta data. Então, esse é o mural que foi feito em homenagem, tá? A esse massacre, essa armadilha aos protestantes. Esse episódio, obviamente, horrorizou a Europa e não ficou muito bem para a Igreja Católica. Fez com que o clero passasse a ser conhecido, né, como a Igreja Católica passasse a ser conhecida nessa época como uma instituição sangrenta e traiçoeira, tá? Então não foi muito legal para eles, né? Mas houve sim. E aí na literatura e na dramaturgia nós temos algumas obras que refletem isso. Como eu falei para vocês, a Rainha Margot, que mais tarde se tornou um filme, né? E nós temos o meu querido Kim Follett, que escreveu Coluna de Fogo, tá? E não sei se vocês já chegaram a assistir o Doctor Who, da primeira temporada que fala. Bom, ele teve um episódio daqui, ó, da série de 1966, a original do Doctor Who, que aparece, que ele volta para o massacre da noite de São Bartolomeu, tá? Então, quem quiser ir, tem material para ver sobre isso, tá? Aí, o que a gente tem, então, como características da obra barroca? Nós temos, estou olhando aqui se eu não estou perdendo a hora, nós temos um período de dualidades, um período de conflito, né?
Então, ele é refletido através de construções rebuscadas, jogos de palavras, jogos de ideias. Isso na literatura é bem bacana. Emprego de figuras de linguagem como paradoxo, antítese, hipérboles, metáforas, comparações, né? E nas artes plásticas, aqui eu vou retomar com vocês e vou falar dessas figuras de linguagem, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Nas artes plásticas, nós vamos ter a valorização da forma, da riqueza de detalhe, muito jogo entre o claro e o escuro, né? Entre o profano e o religioso, assim como os temas também. Quando a gente vem aqui para os temas da literatura, tudo dualidade. O profano e o terreno, o céu e a terra, o céu, o inferno, o pecado e a virtude, a salvação e a perdição. Na verdade, esse homem, ele vivia aqui um conflito que eu acho bem difícil, e na verdade eu acho que nós somos um pouco vítimas disso até hoje, né? Mas eu acho que hoje a gente tem talvez mais instrução e mais ferramentas para lutar contra isso. Mas esse homem do momento barroco, ele vivia um conflito entre o desejo de viver aquelas ideias, aqueles mundos, aquele mundo que era posto para eles através do antropocentrismo e o medo do pecado, né? Então, eu tenho vontade de viver essa paixão aqui, ó, eu tenho vontade de cair nessa tentação, mas eu vou ser condenada à vida eterna, cara. Condenada à vida eterna, não, desculpa, eu vou arder no inferno para sempre se eu fizer isso. E, cara, sempre é muito tempo, né? A gente fala da eternidade, mas a eternidade é muito tempo. Então, dava aquele medinho, né? Outro conflito poderoso entre eles era o que era efêmero e o que era eterno. O que é passageiro e o que é para sempre, né? Então, essa dúvida trouxe, essa ambiguidade trouxe para a arte barroca essa intensidade, tá? Aqui no Brasil, nós vamos ter uma manifestação nas artes plásticas um pouquinho mais para frente, com a obra do artista conhecido como Aleijadinho, né? Que é em Ouro Preto, né? Vila Rica, ele esculpia em pedra sabão a obra dele. E que ele foi um artista, obviamente, né? Que sofreu os danos da lepra, e ele já, no auge da produção dele, ele já não tinha mais as mãos, né? Ele atava os instrumentos no que havia sobrado, e ele esculpiu aquelas coisas maravilhosas ali na região. Mas nós temos aqui de Minas. Olha, trouxe para vocês uma imagem de uma pintura barroca. Vocês veem que, olha como entra o profano e o religioso. Deixa eu mostrar para vocês. Então, o tema é o Martírio de São Mateus, né, de Caravaggio. É o martírio de um santo, entre o religioso. Mas vamos lá? Olha essa figura. Então, eu tenho o terreno, aquele ainda não morreu, concordam comigo? A representação do homem, eu tenho a nudez, né? Olha, eu tenho o ameaço da nudez, né? Ao mesmo tempo, eu tenho a figura do anjo, que está aqui olhando, recuperando, pegando, zelando por essa alma. Então, eu tenho a sombra, olha em torno como existe sombra, né? Muita sombra. Ao mesmo tempo, eu tenho um foco de luz.
Eu tenho o anjo que representa a eternidade, mas eu tenho os homens, as figuras humanas que representam o que é efêmero, o que passa. Eu tenho a vida, a salvação, eu tenho a morte. Eu tenho esses homens que têm essa nudez, existe a valorização da forma do corpo deles, né? Existe uma sensualidade. Se nós pegarmos a imagem do tecido, a impressão que dá é que se a gente soprar, ele voa, né? Olha as dobras desse nó, desse manto aqui, né? nessa criatura, né? Olha a anatomia da perna, olha os dedos, olha os detalhes, olha a mão, olha o suplício. Nem tá, não existe um foco na expressão dele, mas a gente consegue aqui, ó, medir a dor dele. Então, isso que é o profano religioso ao mesmo tempo. Então, essa nudez, essa sensualidade, essa luz batendo na nudez, no que é terreno, ao mesmo tempo é um tema religioso, porque é o martírio de um santo. Então, existia muito essa ambiguidade nas formas. Essas características, voltando aqui, gente, vocês ficam até tontinhos, né? Esses empregos aqui de figuras de linguagem, nós vamos analisar muito nos textos literários. Vou mostrar isso para vocês, tá? Quando nós formos analisar os poemas. Mas, só lembrando aqui, essas figuras de linguagem, paradoxos e antíteses, nós comentamos paradoxo, ideias incompatíveis, né? Não são ideias opostas, elas são incompatíveis. Como eu contei para vocês, olhar o vazio. Eu olho, eu vejo vazio, mas se está vazio, eu não tenho o que ver. Ouvir o silêncio. Eu vou ouvir o silêncio. Vou ficar atento, mas o silêncio é a ausência de som. Eu ouço o som. Então, são paradoxos. Aquele soneto de Camões, né? Estar preso por vontade. Você está preso ou você está preso por vontade? Né? Eu tenho a ferida que dói, mas eu não sinto. Eu estou contente, mas eu estou descontente. Então, são ideias incompatíveis, que não podem acontecer ao mesmo tempo. Uma anula a outra. Tá? A antítese, ela está mais ligada à construção da coisa, tanto que ela se chama uma figura de construção. A antítese é quando eu uso palavras opostas para construir uma mesma ideia. Então, se eu falo o calor dos meus pensamentos e o frio do seu abraço, eu tenho calor e tenho frio, né? Perto e longe, claro e escuro, eu tenho antítese. As hipérboles são os exageros. Então, às vezes, ele construía um paradoxo para dar a ideia do exagero que ele da intensidade. Então, a hipérbole a gente usa todo dia, quando fala assim, putz, já falei mais de 1000 vezes, é uma hipérbole, é do exagero, né? As comparações e a metáfora. Ele era tão... o meu amor é tão feroz quanto... tão feroz quanto a morte espalhada pelos canhões. Bom, eu usei tanto quanto eu estabeleci uma comparação. Mas se eu disser assim, o meu amor é a morte espalhada pelos canhões, eu tirei esse como. Eu simplesmente aproximei essas duas ideias. Eu aproximei a ferocidade, a força, a intensidade, ou o caráter avassalador desse amor com o caráter avassalador dessa morte que se espalha, que é espalhada pelos canhões, que a morte espalhada pelos canhões também é uma metonímia. Enfim, então esse jogo, né, de ideias
que trazia essa ideia de ambiguidade de dois valores, era muito empregado, é o que era empregado na literatura barroca, tá? E isso vai se estabelecer mais concretamente falando, no estilo barroco, na literatura, em dois conceitos básicos. Nós vamos ter na literatura duas linhas bem legais: o conceptualismo e o cultismo, ou o quevedismo e o gongorismo. São dois conceitos muito importantes dentro do barroco e que nós vamos conseguir perceber a diferença entre eles muito claramente quando nós formos estudar Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira, tá? Então, vamos lá. Os dois conceitos, cansando, gente, tá quase acabando, tá? Vamos lá. Eu tenho duas ideias diferentes, duas tendências diferentes. Resumindo para vocês, quando eu falo no conceptualismo ou no quevedismo, por que quevedismo? Porque esse termo foi criado porque quem mais usou isso foi um padre espanhol conhecido como Padre Quevedo, tá? Dessa época, porque aqui no Brasil nós tivemos um Padre Quevedo quando era criança, que também era uma peça. O que é o conceptualismo? Olha que legal. Ele trabalha com conceitos, com a lógica, com o encadeamento lógico das ideias, com o jogo racional das ideias. Então, ele faz com que as pessoas, com que o leitor, a partir desta lógica, a partir desse encadeamento de ideias, chegue a uma conclusão. Um dos grandes representantes desse estilo, aqui na nossa literatura, na literatura portuguesa, na nossa literatura, é o Padre Antônio Vieira, tá? E ele vai ficar conhecido pelos famosos sermões do Padre Antônio Vieira. E aqui o Padre Antônio Vieira ficou muito, muito conhecido. Ele esteve no Brasil colônia também, viveu muito tempo aqui no Brasil, foi levado depois para a Europa. Por quê? Porque através dos sermões dele, ele criticava muito a sociedade, criticava os abusos da Igreja Católica, da religião, criticava os abusos da metrópole em relação ao colono, era corajosinho. Criticava e não aceitava a escravidão, tanto dos negros quanto dos índios. E na época era a escravidão dos negros que estavam no auge, ele criticava pesadamente. Quando ele estava na Europa, ele criticou a perseguição aos judeus, aos cristãos novos. Só que o que acontece? Ele era uma figura importante. Então, não dava só para a Igreja Católica chegar e condenar o cara como herege. Eles deviam ter vontade de queimar esse padre 3 vezes por dia, né? Porque conta-se que ele juntava multidões, ele trazia a palavra, ele trazia nos sermões dele, ele explicava muito didaticamente as ideias religiosas, ele explicava as parábolas de Cristo, ele explicava o que aquilo queria dizer, ele trazia aquilo para perto do povo. Então, gente, sem mídia social, hein? Quem tem conteúdo de verdade não precisa de like, não. Então, ele trazia, né, as ideias de fato para perto do povo. Aí, o que acontecia? Dizem que nos sermões dele, ele juntava centenas de pessoas, muitas pessoas. E eram desde as pessoas, eram os fiéis, de todas as classes sociais. Então, não pegava bem ele ser perseguido pelo clero, tá? Então, ele teve lá
Então, aquilo incomodou muito. Aí levaram ele daqui para a Europa, lá ele continuou, e no final, como não podiam assim, né, encaminhá-lo, fazer com que ele fosse julgado, porque ia pegar muito mal, ia mesmo, era uma questão política, porque ele tinha um engajamento aí. Ele foi exilado, ele foi condenado ao voto de silêncio, mas ele já era bastante, ele já tinha, né, plantado a semente dele. Então, quando você planta sua semente, quando você cuida, mais uma vez, conteúdo, né? Tinha conteúdo. Então, ele foi condenado ao voto de silêncio. Ele viveu num mosteiro, não podia sair, não podia escrever, não podia pregar mais. Mas a essa altura ele já tinha dado o recado dele, tanto que até hoje, né, ele é famoso e nós temos os sermões dele. E nós temos, então, ele defende, o estilo do sermão dele é esse conceitismo, conceptualismo aí. E nós temos o outro estilo, que é o cultismo. Esse cultismo, ou gongorismo, porque foi Góngora, um poeta espanhol que desenvolveu primeiro esse estilo, né? Ele é diferente. Ele prima pelo jogo de palavras, pela construção, pelo uso de figuras de linguagem, pela construção de uma sintaxe mais elaborada, de frases invertidas. Então, o cultismo, o gongorismo, não significa que seja vazio de conteúdo, mas ele tem uma questão mais focada na estética, enquanto que o cultismo tem um conceito, ele está mais focado na razão, na ideia, no tema, tá? E aí, esse jogo de palavras, essa figura de linguagem, refletia o que? Esse pensamento confuso, dual, que transitava entre a luz e a sombra, entre o pecado e a salvação, entre a vida e a morte, entre as ideias teocêntricas e antropocêntricas, que vão predominar no período barroco. Quem vai ser o maior representante aqui da literatura portuguesa do ocultismo vai ser o Gregório de Matos, famoso O Boca do Inferno, tá bom? Também temos bom, agora eu vou aqui para o Gregório de Matos. Eu não vou a lugar nenhum. Eita, aulinha que passa rápido. Não vou para lugar nenhum porque acabou minha aula. Semana que vem a gente começa aqui no Gregório de Matos, eu explico para vocês, e nós vamos fazer o livro, tá? O coisa dele. Leria para vocês o texto do Padre Antônio Vieira que eu deixei aqui, mas eu não vou fazer nada de pressa, não, porque a gente não merece. Eu acho que a gente merece, né, a aulinha no tempo certo. Vou deixar esse material para vocês. Gente, bom, vamos aqui que agora eu vou dar meu recado para vocês. Deixa eu ver se eu consigo voltar, galera. Voltei. Eu vou terminar aqui, peraí. Deixa eu parar a gravação, que agora são os meus recados. Parar a gravação, ok?